Bem-vindo ao Depósito das Ideias HQs. Eu estive sumido aí, pois estive doente, peguei uma gripe, a minha garganta ficou rouca, eu não conseguia falar. Fiquem tranquilos, não era coronavírus, na verdade era nada mais, nada menos do que coroavírus. E aí coroa, quando pega gripe, se acaba. Tá bom? Então, retomando aí as atividades do canal, quero falar para vocês hoje de dicas de como emoldurar prints. Segue! Então, me recuperando aí de uma grave gripe que eu peguei, estava sem voz nenhuma para poder gravar, né? E decidi então trazer para vocês para o canal. Eu tenho visto aí algumas coisas na internet, principalmente no Facebook do canal, um pouco lá no Instagram, né, do canal também. Inclusive, se você não me segue ainda, vamos lá, Depósito das Ideias HQ Instagram, hein? Segue a gente lá. Estou sempre postando algumas coisas de quadrinhos, algumas coisas de prints. Inclusive o mote desse programa de hoje aqui é dar dicas, exatamente isso, mostrar um pouco dos meus prints e falar para vocês que não é preciso vender o rim para poder, né, emoldurar e ter uma parede como essa daqui com os prints todos emoldurados. Alguns amigos têm me procurado lá, principalmente no Facebook e tal. Eu vejo um pessoal me contando algumas histórias absurdas em que eles levam na vidraçaria os prints, principalmente aqueles que a gente pega autografados lá na CCXP, e eles conseguem, vamos dizer assim, preços absurdos das vidraçarias cobrando R$120 para emoldurar um print, R$90, se o cara for mais camarada, vamos falar assim, né? Preços absurdos. Então eu quero mostrar um pouco dos meus para vocês e contar também que dicas e truques eu uso para poder não vender o rim e poder ter os prints autografados. Então eu vou tentar não tremer muito aqui para mostrar os prints para vocês. Vou virar a câmera e a gente continua aí conversando. Então, virei a câmera, estamos aqui, né, com, vamos dizer assim, os prints mais novos aí. Esse daqui, ó, do Roger Cruz, do Shampoo. Isso aqui que é bem legal, eles têm feito lá na CCXP uma coisa que eu gosto muito. Se vocês notarem, aonde eu mando enquadrar, você não consegue ver, mas isso aqui na verdade são 3 prints que foram emoldurados juntos. Na CCXP, principalmente lá no estúdio da Chiara Studios, né, eles fazem muito isso. Eles têm trago 3 prints que quando juntos formam, né, esse panorama completo aí. Então eu comprei esse dos X-Men, mandei emoldurar, né, para ficar esse painel gigante. Tenho aqui pôsteres aí do Surfista Prateado. Eu gosto muito dessa história do Surfista Prateado. Aqui o grande Mike Deodato fez esse Wolverine, está assinado, né? E tem inúmeras coisas. Arthur Adams, olha só, fazendo o Groot aí, incrível. Aqui o Ivan Reis e o Rod Reis com o grande Cyborg. Tenho diversos. Mas o que vale aqui contar de tudo isso, né? Aqui a gente tem o Kevin Maguire, né, numa das primeiras edições da CCXP, esse incrível Homem-Aranha aqui. E qual que é a primeira dica, né, para você não deixar um rim quando for na vidraçaria ou esse tipo de coisa e tal? Primeiro de tudo, os quadros são de nada mais, nada menos que acrílico. Tá? Inclusive tem uma história que uma vez eu entrei numa vidraçaria com um print pedindo para eles emoldurarem, né? E eu falei, só que eu não quero vidro, eu quero acrílico. E os caras disseram para mim de uma forma meio snob, me trataram um pouco mal, disseram, aqui nós não trabalhamos com acrílico, não trabalhamos com material de baixa qualidade.
Aí eu dei risada e falei, e eu também não trabalho com vidro, eu não trabalho com falta de segurança. Por que isso, né? Primeiro de tudo, por que eu falo de segurança? O acrílico, um quadro desse, se cair no chão, no máximo ele vai quebrar a parte de madeira, mas não vai estilhaçar, podendo cortar, né? Se você tem filho pequeno ou se você tem uma visita que traz uma criança e um acidente acontece, você minimiza muito esse tipo de risco. Fora que não tem diferença nenhuma na qualidade, há de se concordar aqui, entre o acrílico e o vidro para poder proteger o print, né? E vamos dizer assim, deixar ele à mostra, né? Então a primeira coisa é isso, procure lugares que não, como é que vamos dizer assim, que não achem que o acrílico é uma coisa de falta de qualidade. Aonde eu levo numa galeria de arte aqui em São José dos Campos, e eles trabalham sim com vidro e com acrílico. E todos os meus prints foram emoldurados lá, né? Trazendo esse tipo de qualidade. A segunda dica, se vocês olharem aqui para a parede aqui, nessa abertura plana, que vocês vão ver que eu tenho prints onde a madeira é amarela, azul, né? Preta, cada uma tem de uma cor aqui e fica sortido isso. Por que isso acontece? Porque de alguma maneira que eu não sei qual é o motivo que leva a isso, existem madeiras que quando você chega lá, elas estão com um preço promocional. Eu não sei se está acabando, aquilo é vendido em ripas, né, por metro. E esses são os últimos metros que tem. Para mim não faz muita diferença, porque você pode ver que o visual, no geral, depois torna a parede alegre e não diminui em nada a qualidade. Se eu tivesse, acho que todos eles pretos, ou todos eles de uma cor só, não seria tão bonito quanto é você olhar cada um fazendo menção, na verdade, às cores principais, né? Você pode ver que eu tenho um Batman azul com a madeira azul, o Homem-Aranha vermelho com a madeira vermelha. Parece que é algo pensado, mas na verdade eu busquei a madeira mais barata do dia para poder compor. E compondo assim, eu não passo nem perto desses preços absurdos que o pessoal tem me dito no Facebook, de um quadro desse daqui sair por 90, 100 reais emoldurado. Na verdade, cada quadro meu não passou dos 30 reais. Eu tenho quadros mais caros, mas eles são maiores, como eu vou mostrar mais para frente. Mas todos os meus aqui ficam em torno de 30 reais, porque primeiro eu procuro uma madeira de promoção e segundo lugar eu uso acrílico, né? E tem mais algumas outras, vamos dizer, macetes aí. Eu deixei separado aqui esse quadro da Batgirl, que na verdade eu dei de presente com uma pessoa muito especial. E ele está aqui comigo para servir de exemplo do seguinte. Olha atrás aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que interessante. Tá vendo esses pininhos aqui? Esses pininhos são os que seguram essa madeira atrás do quadro, certo? Bom, para que serve isso? Serve para o seguinte. Se um dia no futuro você quiser trocar esse print aqui, né, por outro, você cansou do print, quer fazer algo de especial e tal, quer colocar outro print no lugar, você peça então para ele não selar, porque o normal, isso em qualquer lugar onde você manda fechar o quadro, é que eles passem uma fita de papel, que eles colam isso daqui e isso veda o quadro, né? Então não pode conversar com eles e pedir para que não faça isso. Por quê? Porque você pode simplesmente no futuro trocar o print e reutilizar a moldura. Tá? Então fica mais uma dica aí, de forma a você economizar também. Todas essas coisas são visando sempre aquilo que a gente preza muito no canal, que é salvar o seu dinheiro, né? E não permitir que esse tipo de coisa. Então, recapitulando aqui o que a gente tem feito, né? Primeiro, procurar a madeira mais barata da época, junto com o acrílico, certo?
E pedir para que não seja selada a moldura. A moldura não seja selada de forma que você possa trocar o print quando quiser, certo? Outras coisas que você pode fazer também é reutilizar quadros. Esse quadro das Guerras Secretas, todo mundo, quando eu faço vídeo e costumam me escrever, né, no Instagram, eu coloquei esse quadro lá também. O pessoal falou, nossa, onde é que você conseguiu isso? Como é que você fez isso e tal? Bom, se você ver aqui, ele foi colado, né, por cima ali de um outro quadro que eu tinha antigo. Já, essa é uma outra forma de fazer. Eu colei ele. Quem tem amigo não morre na praia, e eu tenho um amigo jornaleiro, dono de banca, que eu sempre compro lá. Ele lembrou de mim e guardou, na verdade, essa chamada no tempo das Guerras Secretas, quando saiu as Guerras Secretas, né, as novas Guerras Secretas. Ele guardou para mim o que vem, como é que chama isso daí? Ah, não sei, o print lá de propaganda das Guerras Secretas ele guardou para mim. E eu emoldurei, então praticamente eu não gastei nada a não ser a cola nesse pôster gigante aqui que vocês estão vendo. Certo? Então, criatividade também salva dinheiro, criatividade também deixa a sua marca aí na hora de você emoldurar e fazer, né, uma parede como essa daqui. Aqui eu não posso deixar de mostrar, a gente tem o John Romita aqui que veio em 2018 e eu peguei o autógrafo lá, e um super print também nos mesmos moldes, a madeira mais barata para poder printar aí. Tá bom? O quadro mais caro que eu tenho, ou um dos quadros mais caros que eu tenho, é esse do Deadpool, que ele tem 1 metro por 50 ou 60 centímetros, mais ou menos. Isso aí saiu sim, R$100, não teve como salvar, mas mantendo a mesma lógica de ser acrílico, né? Num quadro gigantesco desse. Veja que, guardando a proporção, quem paga hoje R$100, R$90 para emoldurar um quadro pequeno, imagina quanto pagaria para poder emoldurar um quadro desse tamanho, né? Praticamente, se você chega com um pôster desse lá, o cara fala, vem cá, me dá a chave do teu carro e toma o pôster enquadrado, porque ele vai sair no mínimo aí o preço de um carro, se a gente manter a proporção desses preços absurdos que tem visto aí, tá certo? Então, essas são as dicas que eu quero deixar para vocês, né? Usem acrílico, procurem a madeira mais barata, procurem galerias de arte ao invés de vidraçarias. Pelo menos o pessoal costuma ter um atendimento mais especializado do que as vidraçarias dentro das galerias. Embora você possa pensar que eles sejam mais caros, você consegue negociar muito mais indo para essa vertente de acrílico e encontrar com eles qual que é a madeira que está no finalzinho lá, a última ripa, o último metro de ripa, e conseguir preços mais baratos. Pelo menos é assim que eu consigo fazer os meus. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de dicas, né? Tá aqui, terminando com esse lindo quadro da Batgirl, que eu vou presentear uma pessoa muito especial, depois vocês vão ficar sabendo quem é. Seguindo de novo as mesmas dicas, acrílico, madeirinha mais barata, e não manda selar atrás, tá certo? Para que você possa reaproveitar aí tudo isso. A nossa ideia sempre é deixar para vocês as grandes dicas como essa, para você poder salvar o seu dinheiro, não poder sofrer um estelionato, vamos dizer assim, das vidraçarias e tal. Tudo com paciência, pode ser muito bem construído. Um quarto como esse, com todas as paredes cobertas
de prints não se constrói do dia para a noite, principalmente porque temos aqui quadros de todas as CCXPs, dos 4 anos que tiveram, eu fui construindo pouco a pouco, e você também pode ter o seu, e aí vai ser um prazer que você poste isso, né? Manda para mim lá no Facebook do canal, no próprio Instagram e tal, os prints que você tem em cima dessas dicas. Comenta aí também aqui embaixo do vídeo, né? O que você faz, se tem alguma dica que eu esqueci, que também é muito legal para poder salvar o dinheiro na hora de emoldurar um print, tá certo? Então, muito obrigado por estar no Depósito das Ideias HQs, recuperado do coronavírus, e nos vemos no próximo post.